Marco Serrão, fotógrafo. A minha iniciação nas artes foi no Povo Velho, fotografia, pintura, gravura, desenho, aquarela. Me identifiquei muito com a gravura, passei a lecionar no Povo Velho em 2009. Fiquei 2009 e 2010, até fazia parte de um projeto de dar 4 oficinas durante um ano, né? E me sinto assim muito agraciado por essa questão de estar cercado dos artistas locais. Eles são, para mim, uma inspiração, uma fonte de inspiração muito forte. Eu tenho me inspirado muito no regionalismo. Foi difícil, porque eu achava que para ser universal eu tinha que falar do mundo lá fora. Por eu passar assim 5 anos longe do Brasil, em terras orientais, mais precisamente no Japão, eu pude assim assimilar muito a cultura oriental e entrar assim de cabeça para dentro de mim no retorno. Em 98 eu voltei para São Paulo, fixei residência em São Paulo por 10 anos e também foi outro lugar que eu aprendi muito, que eu pude ter aquele olhar contemporâneo bem cosmopolita de São Paulo. Mesmo assim, ainda não me sentia seguro. Você é bom naquilo que você faz quando você gosta de fazer. E cada vez que eu me aproximava das artes visuais, eu escutava as pessoas falarem que é um ramo que não dá dinheiro, que me sentia muito desestimulado. O meu retorno para o Brasil, eu era muito desencorajado, assim, pô, vai voltar para o Brasil e tal. Mas sempre tinha em mente, sabe, o Brasil é minha pátria, minha cultura, meu berço. Isso não impede que eu vá e volte, ou talvez até que eu vá e me fixe lá fora. Mas esse ser viajante, tive até a alcunha o apelido de Caramujo. Quem me deu a alcunha foi até o professor doutor Afonso Medeiros. Ele falou assim, porque você leva casas nas costas, né, para onde você vai. E eu me sentia meio assim, sabe, onde eu chego sou fácil de fazer amigos, né? E no Japão fiz muitos amigos, sinto saudade deles, como sentia saudade dos amigos no Brasil. Eu conheci a Fundação Povo Velho, onde desenvolvi o olhar fotográfico, numa oficina que teve uma duração de 4 anos, com a professora Érica Nunes. Nessa oficina da fotografia, tive a oportunidade de fazer laboratórios na Vila da Barca, né, no Ver o Peso. Entrei também em contato com a Associação Fotoativa, né, na figura do Miguel Chicaoca. Sempre estava ali, sabe, procurando aprender, fazendo pequenas oficinas de pinhole, de revelação. E me lembro de uma saída que a gente foi para o sítio do Eduardo Calixto. E foi muito bom, assim, todos os alunos no sítio fazendo laboratório de lendas. Eu acho que a partir desse momento alguma coisa entrou de volta nesse ser viajante, falar da região amazônica. E hoje eu vejo o meu trabalho muito concentrado em lendas e mitos da região, no secretismo religioso, que é muito forte. Eu me considero espírita, mas também me considero agnóstico, é meio complicado. Por que agnóstico? Eu sinto essa força, essa magia de um astral superior que comanda todas as outras religiões. Por isso eu não tenho vergonha de falar, já passei pelo budismo, pelo shintoísmo, pelo candomblé, pela umbanda, pelo catolicismo. Sou católico de nascença, né, batizado, mas hoje eu estudo o espiritismo, né, e para mim essa experiência de estar aqui nessa cartografia da fé é muito válida, assim. Foi um convite inesperado da equipe da Galeria Benedito Nunes, onde eu posso estar, assim, participando desse espaço com colegas que eu gosto muito. Eu tive algumas discussões nessa exposição com o Marco Muniz,
porque essa emblemática do Círio, ela mexe muito com o seu íntimo. E essa série dos anjos, que eu acabei trazendo para a exposição, juntamente com as mães das etnias, que é um outro trabalho também muito forte, que eu digo assim que é um trabalho que eu acabo desenvolvendo mais no trabalho pictórico. Ele mexe muito com o meu lado audiovisual, meu lado lúdico, o lado artista da pintura, da superexposição. Mas esse trabalho da série Anjos, ele é ímpar, ele é muito particular, ele é muito íntimo. Ele é um olhar bem de uma sensibilidade que ainda, assim, muitas pessoas como Marco Muniz não tinham percebido no meu trabalho. É um trabalho que eu trago pouco nesse referencial da minha fotografia, né? É uma sensibilidade que eu ainda estou revelando, estou desvelando, porque é difícil para mim olhar essas fotografias e olhar aquele recorte bem particular, sabe? Essa cena dos anjos, ela me comoveu muito, e para trazê-la aqui foi uma reflexão de olhar de novo, sabe? É uma dor singela, me dói ver esse anjo assim, às 6 horas da manhã, no dia do Círio, sabe? Carregado pelo seu pai nas costas, ele meio que despertar no meio da procissão, com as indumentárias, sabe, de uma promessa feita por outras pessoas, pelos seus pais, ou mãe, ou avó, vestido de anjo, e ele tenta ficar sério, né, na primeira imagem, tenta se conter, mas ele não consegue e acaba se explodindo em lágrimas, né? A minha ideia na fotografia é que ele, numa poética particular, ele pudesse usar voo e fosse para um lugar de referencial para ele que o deixasse mais confortável. Porque a fotografia, eu no momento eu não tenho ateliê próprio, eu considero meu laboratório, meu ateliê a rua. A minha principal dificuldade me levou a fazer fotografia, porque em São Paulo eu tinha um ateliê em casa, então eu fazia muita pintura, telas, murais em pintura. Retornando para Belém, eu moro com a minha família, com a minha irmã, e assim como todos são alérgicos lá, eu meio que, entre parênteses, eu fui proibido de trabalhar com gravura em casa, com pintura, e eu me vi praticamente isolado para trabalhar com fotografia. Para você produzir uma pintura, por exemplo, você não termina o trabalho, não conclui em 1 ou 2 dias, né? É um processo que em São Paulo levava uma semana. Eu começava a pintar 9 da noite e ia terminar às 5:30 da manhã. Então a fotografia também para mim tem esse poder. Você inicia uma série fotográfica, você, na verdade, eu costumo pegar esse produto, colocar numa pasta no meu computador, no meu laptop, e por algum instante esquecer, né? Deixar a cabeça aliviar, né? Passar aquele momento para depois retomar, olhar. Tem trabalhos meus de 2012 que eu vejo hoje com outro olhar. Na exposição que eu fiz, uma coletiva sobre as 4, que eu tive um convite feito pela artista plástica Eliane Tenório, que eu fiz no Sesc, ali próximo do Boulevard, na Doca de Souza Franco. Eu fui convidado a representar o mês de maio com fotografia com a temática feminina. E dali, no momento que eu recebi o convite, bate primeiro aquela felicidade, aquela ânsia, né, de você ter o material. Em uma das viagens para Colares,
pesquisando as lendas, eu pude retratar no meu imaginário como seria a Yara, a Mãe d'Água, né? Aproveitei, revisitei essa série, essas imagens, e pude tirar assim uma meia dúzia de trabalhos. Depois passou por uma seleção e cheguei a 3 trabalhos dessa meia dúzia e pude apresentar nessa exposição sobre o feminino. Dessa exposição, que foi em 2013, recebi um convite da gerente da galeria, a Marlise, e ela me convidou se eu tinha vontade de fazer uma individual em 2014. Eu respondi que sim. Ela ficou surpresa porque foi muito imediato. Eu acho que até estava tomado assim, pela empolgação de estar expondo com Eliane Tenório, com Maria e com a Auxiliadora, 3 artistas que eu admiro o trabalho dela. A Eliane vinha falando do trabalho, do universo feminino dela na gravura. A Auxiliadora vinha falando também do universo feminino com a pintura. E a Maria, ela vinha com a linguagem artística da aquarela. E eu entrei com fotografia. Tanto que no convite para 2014, para individual, foi tão automático que eu não tive dúvida, né? Já que eu estava com fotografia, ela tinha perguntado: você tem material para uma exposição individual? Sim, tenho. Assim, você tem uma temática? Também tenho. E assim, várias perguntas que ela me fez na entrevista, ela ficou surpresa. E não sei se ela desconfiou que eu não estava falando a verdade, e ela começou a questionar, assim, qual seria a sua temática? E inconscientemente, não tinha nada programado, né? Foi muito automático, eu me assustei. Até eu falei, minha temática é São Jorge, secretismo religioso, o candomblé seria Ogum, né? E ela falou assim: ótimo, muito, gostei e tal, né? E assim, você tem algo além da fotografia? E aí deixei ela mais surpresa ainda, falei: você tem objetos, né? Ela falou assim: nossa, você tem objetos, né? Que objetos seriam esses? E foi então que eu estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa, que eu tinha ganho da minha mãe uma colcha de cama, aquelas bem antigas, e já estava se desfazendo. E a minha mãe já não, assim, não poderia, em aquele processo de usar a colcha, lavar, porque iria acabar se destruindo. Ela me deu de presente a colcha. E causou até uma revolta na minha família. Minha irmã ficou assustada que eu peguei a colcha, dividi em 4 pedaços. Ela falou assim: nossa, minha mãe te deu um objeto tão valioso para ela e no final tu recorta tudo. Eu fui atrás de um outro significado para aquele material que para mim é de grande valor. E foi então que surgiu a ideia de fazer homenagem a São Jorge, a Ogum. Eu confeccionei 4 estandartes para essa exposição, que foi em 2014, chamada Ave Jorge. E foram 4 estandartes com mais 12 fotografias. Também houve um processo muito inusitado nessa exposição, que as fotografias eu inovei no suporte. Eu apliquei as imagens em cima de uma tela de pintura. O meu olhar, ele busca um material muito plástico, onde algumas pessoas até falaram para mim: a tua fotografia na tela, ela pede pintura, realmente pede, mas é essa provocação que eu costumo fazer no meu trabalho, sabe? Esse trabalho aqui, ele é impresso num material ecológico, chama ecotela, e as pessoas olham com surpresa, falam assim: nossa, mas é diferente. Não dá para agradar a todos, sabe? Eu não procuro agradar a todos, eu procuro questionar. As pessoas chegam a um questionamento no meu trabalho, chega através da temática ou chega através do suporte utilizado. Então eu acho que o que eu posso fazer é me preparar para receber críticas positivas, negativas. Como essa exposição,
eu recebi algumas críticas e penso, através dessa crítica, a gente acaba, de uma certa maneira, indo para outra área de pesquisa, sabe? Isso que faz a gente não ficar sedimentado no mesmo lugar. Eu tenho uma vontade muito grande de voltar a pintar, mas pela dificuldade de não ter um ateliê onde eu possa experimentar a pintura, a fotografia, eu acabo usando na fotografia um pouco desse olhar plástico, né? Tanto no suporte quanto na textura, na estética da imagem. Minhas cores, elas são saturadas, né? Justamente por esse desejo pela cor, pela cor viva. E quando eu chego com um trabalho esse da série Anjos, as pessoas ficam muito impactadas. E eu falo que é tão particular porque, sei lá, muita gente faz fotografia preto e branco, que às vezes fica tão difícil você se mostrar uma fotografia preto e branco. É uma das paixões que eu tenho, é fotografia preto e branco. Eu acabei trazendo a série Anjo, meio receoso que fosse mais um clichê, né, da fotografia de anjos, de pagadores de promessas. Eu acabei vencendo essa barreira e trazendo. E, afinal de contas, o pessoal gostou, né? Pude revelar essa coisa tão, que eu costumo dizer, vergonhosa. Não tem vergonha, mas é do íntimo mesmo, sabe? Aquela coisa assim, parece que eu tô despido, tô sem roupa, né? Mostrando esse olhar fotográfico que, para mim, às vezes a gente se critica tanto, o artista, ele se exige tanto que, às vezes, quando ele mostra uma nova fase, ele fica muito preocupado com as críticas. Você pensa que está perdido, com certeza, você não está perdido. Você só precisa se organizar, sabe? Onde produzir é uma dificuldade, mas hoje a gente tem alguns ateliês abertos em Belém que você pode usar, sabe? Você tem que praticamente ir atrás, né? Você se movimentar um pouco, você ir atrás dessas respostas onde você pode produzir. A ansiedade, ela é uma grande inimiga, e a arte, ela acaba colaborando para eliminar essa ansiedade. Você colocar aquilo para fora, principalmente no papel, você consegue, sabe, expor suas ideias, sabe, vai estar com a cabeça ocupada no projeto. Então é hora de chegar, colocar as suas ideias no projeto, sabe, passar para um plano piloto de produzir essa imagem e deixar a ansiedade que o tempo cura ela, sabe? Você menos espera, você vai estar produzindo, você vai estar se inscrevendo nos editais, nas pautas que existem.